Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Na aula de português de hoje, iremos falar sobre o gênero conto, dar continuidade ao estudo do gênero conto. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português. Como falei, nós vamos dar continuidade ao estudo do gênero conto. Então, quais são suas características, suas estruturas? Nós já vemos conversando sobre isso desde a semana passada. Então, vamos dar continuidade. Vamos comigo nos aprofundar sobre o estudo do gênero conto. Então, turma, o conto tem estrutura, tem características que nós já viemos conversando desde a semana passada e vamos dar continuidade a isso, nos aprofundar. Então, o que é o conto? O conto é predominantemente uma narrativa, mas com presença do tipo descritivo. O que é isso? Ele narra algo, ele conta algo. Ele pode ser uma narrativa verídica, que seria uma narrativa baseada na realidade, ou a narrativa fictícia, imaginária. Então, você que vai criar o conto vai decidir que tipo de conto você cria, se é uma narrativa baseada na realidade ou uma narrativa ficcional. E aí, o conto tem uma característica básica, ele descreve o que vê, o que acontece. Então, assim, é uma narrativa breve e concisa. Como eu sempre falo, o conto é curto. Então, ele é um gênero curto em que você vai resumir com poucos personagens um único conflito que está acontecendo. Contendo um só conflito, uma única ação com espaço geralmente limitado a um ambiente, unidade de tempo e número restrito de personagens. Como eu falei, ele tem poucos personagens, passa em um único espaço e tem um único conflito. O conto ele pode apresentar os personagens. Narrador personagem, certo? Que vai ser sempre em primeira pessoa, porque é eu que conto a história. O personagem conta a história. O narrador observador, que vai ser em terceira pessoa, em que ele conta o que vê, mas não participa da história. E o narrador onisciente, em que ele conta os fatos, mas ele sabe tudo de todos os personagens, todos os sentimentos, emoções, preocupações, certo, turma? E aí nós vemos pro tempo. O que é o tempo? Nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. O que é isso, Laís? O tempo cronológico é o tempo do relógio, a hora, o dia, o mês, o ano que o personagem está vivendo aquela situação. Já o tempo psicológico é o tempo da mente, do sentimento, da lembrança. Ele, durante a história, ele pode lembrar de alguma situação. Ele está atualmente agora no presente, mas ele pode lembrar de alguma situação no passado que fez ele ficar triste ou que fez ele ficar alegre. Então, isso é o tempo psicológico, recordações, lembranças, certo, turma? E aí nós temos o espaço. O que é o espaço? Nós temos o espaço físico, se é uma casa, se é uma praia, se é um parque, onde se passa a história. É o espaço físico, certo? E temos o espaço social. O que é o espaço social? Se aquele personagem ele tem uma condição, é a condição econômica daquele personagem. Se ele é rico, é pobre, se ele tem expectativas para a vida, se ele é de um grupo social, de um grupo histórico, isso é o espaço social. Então nós temos o espaço físico, certo? É onde passa a história. E nós temos o espaço social. Então vamos para frente. E aí nós temos os personagens. Geralmente há poucos personagens, como eu falei no início. Principal e secundário, que é o protagonista e o antagonista, certo? O principal são os personagens que dão o enredo, a história, e os secundários são os personagens que estão lá só para complementar. Então, nós temos os personagens que são poucos, é limitado.
Temos também a verossemelhança. O que é isso, Laís? Isso é o quê? Se eu vou comparar meu texto com algo real ou não. Eu posso criar um texto comparando com algo real, sendo fictício, com os personagens que não são reais, mas comparando com algo real. Mas posso também criar um texto com tudo ficcional. Aí fica ao critério do autor. O clímax da história. O que é o clímax? É o momento principal da história. É o momento em que o conflito vai ser resolvido ou não. Se o herói vai conseguir salvar a mocinha ou não. Se o vilão vai ganhar ou não. Isso é o clímax da história. E o desfecho é o desenrolar da narrativa, é o fim da história. Então, assim resumindo, nós temos o conto estruturado em introdução, onde você apresenta os personagens, o local onde passa a história, o desenvolvimento, onde você vai desenvolver os fatos da narrativa, o clímax, onde você vai tentar resolver o problema, o conflito, e o desfecho, que é o fim da história. E aí nós temos vários tipos de contos, como contos de fadas, contos de mistério, conto de humor, conto de drama, de terror. Fica a seu critério do autor que fizer o conto. Agora, vamos dar continuidade ao estudo desse gênero. Vamos voltar para a atividade do livro, certo? Sobre o texto A Orelha de Van Gogh, que nós até lemos e corrigimos algumas atividades na semana passada, e agora vocês vão dar continuidade, tá bom? Vamos para o Classic Homes e façam a atividade que está postada lá. Então, a aula de hoje foi isso, falar mais um pouquinho sobre o conto, nos aprofundar, e na próxima aula nós damos continuidade. Vamos para o Classic Homes fazer a atividade. Então é isso, turma. A aula de português foi isso. Tchau, tchau!